Oi, gente! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, ele é muito conhecido e ele é muito voltado para a questão de relacionamento conjugal, mas serve para qualquer pessoa, para que você entenda como é que Deus vê relacionamentos e como é a maneira das pessoas de comunicarem aquilo que elas sentem, entendendo qual é a sua linguagem principal. Todos nós temos uma linguagem e todos nós comunicamos amor em uma linguagem. E para pessoas que são casadas, é importante entender qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, porque às vezes você está comunicando em uma linguagem, quando na verdade ele não vai entender. Então você precisa descobrir qual é a linguagem do seu cônjuge, se você já é casado. E se você tem amigos, se você tem namorado, noiva, então você também precisa saber qual é a linguagem dessas pessoas, qual é a linguagem dos seus filhos, qual é a linguagem do seu pai, da sua mãe, para que você possa comunicar na linguagem dessas pessoas e entender também qual é a sua linguagem. Então esse livro ele é muito interessante e Gary ele era, foi na verdade, um terapeuta familiar. Então, ele tem muita base para aquilo que ele fala, ele também é cristão e ajudou inúmeros casamentos que estavam quase falidos. O autor, ele fala que amar é uma decisão, amar não é um sentimento, amar é uma decisão que tem atitudes. Então, amar é decidir e ter ações que correspondem. E aí ele vai falando, né, das 5 linguagens. A primeira que ele fala é a linguagem de afirmação, são as palavras de afirmação. Pessoas que se sentem amadas quando são afirmadas. Por exemplo, você consegue, você é uma pessoa inteligente, você é capaz disso. Nossa, como você tá bonito, nossa, como você tá linda. Você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma princesa. São essas palavras, assim, de incentivo, de encorajamento. As pessoas precisam estar sempre ouvindo isso, palavras de encorajamento. Só que ele dá um exemplo de, por exemplo, você dizer para uma pessoa, você consegue perder peso. Vai ver, a pessoa não quer perder peso, então você tem que ter certeza que a pessoa quer perder peso, para você incentivar ela a perder, porque senão fica parecendo uma imposição. E você não pode fazer das palavras de afirmação uma imposição, porque isso tem que ser algo natural, você não pode impor às pessoas isso, entende? Então sempre tem que ser palavras humildes e gentis, tá? Então, assim, para que não fique parecendo que você tá dando um sermão. Você consegue perder peso, mas a pessoa não quer perder peso. Então você tem que ter certeza que a pessoa quer aquilo, para não parecer sermão. E essas pessoas, você tem que se comunicar de uma maneira carinhosa com elas, nas palavras, porque elas são sensíveis a palavras, né? Então, você tem que ter cuidado, porque isso toca mais nela, né? E da mesma maneira como ela recebe e fica muito feliz, também palavras podem machucar muito essas pessoas. Então, o amor faz solicitações, ele pede, ele não impõe. Aí tem a outra linguagem, que é a qualidade de tempo. A qualidade de tempo é quando você quer fazer atividades em comum com aquela pessoa, porque você quer estar perto da pessoa. E às vezes ela é confundida com o serviço, porque às vezes a pessoa não faz serviço porque quer servir, que a linguagem é serviço, mas simplesmente porque sabe que se fizer aquilo que aquela pessoa está fazendo também, quer estar perto da pessoa. Né? A pessoa gosta de ouvir, gosta de conversar, então as pessoas que gostam muito de ouvir, que gostam de conversar, pode ser também um fator aí que ajude você a descobrir qual é a sua linguagem, a linguagem do seu cônjuge. Às vezes você faz uma atividade junto, caminhar, dar atenção à pessoa, você quer a atenção da pessoa, né? E às vezes faz uma coisa ali, mas para estar perto da pessoa, você não quer dividir a atenção, você quer que a pessoa também volte a atenção para você, né? Por exemplo, não é qualidade de tempo você e o seu cônjuge assistir TV, aí vocês ficam assistindo TV, mas não dão atenção um pro outro, então não é qualidade de tempo. Agora, vocês fazem uma caminhada, vocês estão fazendo algo, mas vocês estão conversando, estão olhando no olho, entendeu? Aí a qualidade de tempo, quando você tá ouvindo bem, tá escutando bem, quando você tá olhando, você tá prestando atenção nas expressões, no sentimento, da fala, e estar junto ali. Então, é qualidade de tempo, como o próprio nome diz, qualidade, né? E aí ele diz algumas coisinhas, por exemplo,
Procure olhar nos olhos de quem está falando. Não fazer outra coisa enquanto você estiver conversando com o seu cônjuge. Prestar atenção no tempo de sentimento que expressa enquanto fala. Observar a linguagem corporal e não interromper a fala. Então, para melhorar essa questão de ouvir. E isso vai para tudo, gente. Não é apenas para um relacionamento conjugal, mas até quando você está conversando com uma pessoa, você precisa prestar atenção no que ela está dizendo. Então, isso aí é qualidade de tempo. Para essas pessoas, é importante que você esteja ali realmente prestando atenção na pessoa, entendeu? Às vezes tem um marido e uma mulher que eles trabalham juntos, vamos supor. Aí, a mulher diz para o homem, mas você nunca está perto. Ele diz, mas eu estava trabalhando com você o dia inteiro. Mas só que ele não estava prestando atenção, ele não estava olhando para ela, não conversou com ela, entendeu? Então, tem isso de você estar perto, mas ao mesmo tempo afastado. Tá assistindo televisão, tá perto, mas tá afastado. Então, da atenção. Receber presentes também é uma linguagem de amor. Pessoas que expressam amor com presentes. Não precisam ser presentes caros, e não são presentes caros, são lembranças, né? Por exemplo, a pessoa sempre traz para você um lápis, um chaveiro, uma flor, um chocolate. A pessoa expressa amor dessa maneira, lembra a pessoa e leva. Então, para essas pessoas é importante, às vezes uma carta, entendeu? E não é caro. Às vezes você pode usar a sua própria criatividade. Então, às vezes a linguagem da tua esposa pode ser essa, né? De ganhar presentes. Aí você vai fazer o quê? Leva um docinho, leva uma florzinha e ela vai ficar super feliz. Aí você tem que ver se essa é a linguagem dela. Você tem que comunicar na linguagem da pessoa, gente, não adianta. Aí a forma de servir, então já falei do quê? Palavras de afirmação, qualidade de tempo, presença, agora formas de servir. Essa é a linguagem de serviço. Pessoas que elas demonstram amor quando elas estão servindo. Elas fazem coisas para mostrar amor, né? E aí, por exemplo, a mulher que mostra amor, ou o homem que mostra amor servindo. Aí ele vai e paga a conta de luz, paga a conta disso, paga a conta daquilo, vai na feira, faz compra, varre, passa. Isso daí são os serviços que tá mostrando amor, entendeu? Mas às vezes você pode estar servindo e a pessoa só queria ganhar um chocolatezinho, só queria ganhar uma florzinha e aí a pessoa não se sente amada, entendeu? A pessoa, nossa, ele não me ama porque ele não me traz nem uma florzinha, vai na rua, não lembra de mim. Então, assim, às vezes o cônjuge está expressando na linguagem dele, não na linguagem do outro. Às vezes a sua linguagem é ato de serviço, mas a sua esposa é o presente. Então, você tem que diminuir o serviço e investir nos presentes. Então, tem isso também, o ato de serviço, né? E aí, no livro, ele fala de casais assim, que o homem, a linguagem dele era serviço, aí ele ficava fazendo tudo dentro de casa. Ele fazia tudo. E o casamento ia mal porque a esposa achava que não amava ela, né? Porque a linguagem dela era qualidade de tempo. Então, tudo que ela queria é que ele passasse uns 15 minutos conversando com ela todo dia. E ele ficava lá, tarefado, fazendo um monte de coisa, e ele nem queria fazer, porque ele achava que se ele fizesse isso, ela ia ficar feliz, porque essa era a linguagem dele. Mas não era a linguagem dela. Então ele parou de ficar fazendo tanta coisa e ficou conversando com a esposa dele todo dia 15 minutos. E isso foi ótimo para eles, porque ela se sentiu mais amada e ela também podia. E aí ela passou a servir mais, a trabalhar mais dentro de casa, porque era a linguagem dele. E ele também ficou super feliz, né? Porque ela estava comunicando a linguagem dele e ele na linguagem dela. Você entendeu? E muitas das vezes é só isso. E que salvou vários dos casamentos, entende? Essa necessidade do homem e da mulher se sentirem amados. Aí tem o toque físico, que também é a quinta linguagem do amor, né? O toque físico. Não é necessariamente a questão sexual, mas assim,
Pode ser até em uma amizade, em relacionamentos que não são conjugais, um toque na mão, no braço, na mão, na bochecha, no cabelo. Toque físico, as pessoas que se comunicam com toque, um abraço. Então, tem muitas pessoas que se sentem amadas assim. Geralmente, principalmente homens, né? Os homens, eles tendem mais a essa linguagem do toque. Então, toque físico também é uma linguagem de amor. E aí ele fala também que é importante descobrir a linguagem de cada filho e que para fazer isso é bom você investir nas 5 linguagens e observar para ver qual é a que ele reage melhor, né? Qual é a que ele gosta mais, qual é a que ele fica mais feliz, para você investir no seu filho. Cada filho é diferente, cada filho tem a sua linguagem. Aí ele fala, né, que paixão não provém de um ato da vontade. Ela possui pouca disciplina e pouco esforço. Não se interessa genericamente pelo crescimento do cônjuge, mas o amor, ele é emocional, mas não é obsessivo. O amor exige esforço e disciplina, baseia-se na razão e não no mero instinto. O amor vai em busca do crescimento pessoal do cônjuge, então o amor quer que o outro cresça também. E aí diz assim, algo mais elevado é amar pela satisfação de dar, ao invés de receber. Então, melhor é você amar, melhor é você dar do que você receber. Então, ele está falando também sobre isso, né? A importância da gente amar as pessoas primeiro. Mesmo que um casamento esteja falindo, esteja se arruinando, se você colocar em prática isso daqui, você observar qual a linguagem do seu cônjuge, ele vai retribuir, porque uma boa ação vai resultar também em uma outra boa ação. Então é isso. Até o próximo vídeo. Se inscreva se você não é inscrito. E curta se você gostou também. Tchau!